Agora nós vamos falar de saúde mental. O transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. O diagnóstico é por critérios clínicos. Saiba mais na reportagem. E hoje nós vamos falar sobre a personalidade narcisista. Inclusive, eu vou pedir a Fernanda que comente uma frase aqui para nós que diz o seguinte: hoje nós vivemos na era do eu, do narcisismo e também do exibicionismo. Agora, há uma verdadeira obsessão pelas selfies e por ser visto aí e admirado. Por que isso acontece, Fernanda? Então, há uma diferença muito grande, né, entre o transtorno de personalidade narcisista e comportamentos narcisistas. De fato, hoje a gente vive essa era do eu. Então, as pessoas estão muito voltadas para si mesmas. Então, essa geração transformou acontecimentos corriqueiros, cotidianos, em grandes eventos. Ah, olha eu tomando café, olha eu na academia, olha eu com as minhas amigas. Então, isso são comportamentos narcisistas. Então, essa geração, os adolescentes, os jovens adultos, cresceram utilizando as redes sociais. Então, essas pessoas receberam muita gratificação, muita validação sem ter que fazer nada. Isso contribuiu para que elas alimentassem um falso sentimento de grandiosidade, de que elas são especiais, de que elas são merecedoras do melhor sem ter que fazer muito esforço. Então, essa geração se fala muito, né, sobre amor próprio, mas o que eu percebo nessa geração é muito o contrário. Há um investimento muito grande na aparência, uma necessidade muito grande de ser visto, de ser admirado. E isso justamente vem para preencher o vazio, a falta do amor próprio. Agora, como que seria a história de vida dessas pessoas? Quais são as causas do narcisismo? Pois é, né? Tudo aí tem origem na nossa infância, então com o narcisismo não é diferente. Então, todos nós temos uma fase normal aí do desenvolvimento das nossas emoções, que seria o narcisismo. Então, a criança tem uma fase que ela está totalmente voltada para ela. Ela não enxerga o outro, ela não considera as necessidades do outro. Então, depois, né, a gente ultrapassa essa fase, começa a enxergar o outro, entender que as necessidades do outro também são importantes. No narcisista, a gente entende que ele ficou preso nessa fase. Então, o narcisista, acho que a melhor descrição é um adulto aprisionado num corpo de criança. Se trata de uma pessoa mais imatura, uma pessoa que só pensa nela. Então, por exemplo, um bebê, ele, né, tem alguma necessidade durante a noite, ele não vai pensar, poxa, minha mãe está dormindo, ele vai chorar, né? Enfim, ele não vai pensar nessa mãe. Então, o narcisista age exatamente da mesma forma, ele não pensa no outro. Então, o narcisismo, né, pode ser resultado de um ambiente onde as necessidades afetivas da criança não foram satisfeitas, pode ser uma mãe assim não tão afetuosa, ou pode ser que esse ambiente ele não foi equilibrado. Então essa criança ela recebeu muito, ela não teve um limite e ela começou a sentir que ela era especial. Ou então essa criança ela entendeu que quando ela dependeu dos outros, isso foi ruim. Logo, ela não pode contar com os outros, ela só pode contar com ela mesma. E isso se torna um padrão, né, aí na vida adulta. Agora, como é o relacionamento com o narcisista? Pois é, o relacionamento com o narcisista, né, o narcisista patológico, ele tem um potencial aí para ser um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Por quê? Porque o mínimo que a gente pode esperar de um relacionamento é a reciprocidade, é eu me colocar no lugar do outro. E é justamente o que o narcisista não consegue. O narcisista só pensa em si mesmo, ele age conforme os seus interesses. Então, assim, pensa, né, uma pessoa que não considera o outro, não pensa no outro, como que esse meu comportamento, essa minha decisão vai afetar o outro. O narcisista, ele vai se casar assim mais tarde. Então, ele vai colecionar fracassos nas relações amorosas. Então, ali para os 30, 40 anos, quando ele entende, né, que ele está sozinho, ele pode começar a rever esses comportamentos. Não que ele vai mudar, porque ele teme a velhice, ele teme ficar sozinho. E outra coisa importante, o narcisista, ele tem tanto medo da velhice que ele vai se interessar por pessoas bem mais jovens do que ele.
Agora, Fernanda, qual a melhor forma de lidar, então, com esse perfil, com essa personalidade? Pois é, gente. Então, assim, a gente tem que pensar, né, nesse potencial tóxico de uma relação com o narcisista. Então, às vezes, né, a gente sempre fica achando que tem algo de errado com os outros, igual eu vejo aqui no consultório as pessoas falarem: ah, não tem gente para se relacionar, hoje as pessoas não têm compromisso, hoje as pessoas não valorizam os outros. Mas a pergunta seria: por que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento? Vamos pensar no narcisista, uma pessoa mais sem empatia, que ele vai se relacionar buscando benefícios. Quais pessoas, né, que dão certo com esse perfil? Então, são pessoas mais inseguras, são pessoas com uma baixa autoestima, são pessoas mais dependentes que se conectam com esse perfil. Então, às vezes, o narcisista se junta com o outro e eles vão investir em se tornar aquele casal conhecido da sociedade, aquele casal invejado, aquele casal admirado. Então, eles vão conseguir o que eles desejam, né? Não que esse relacionamento seja baseado no amor, na troca, né? Eles vão se unir para despertar justamente o que eles querem, né? O desejo, a admiração dos outros. E uma pergunta assim que a gente não incluiu, mas que eu acho interessante, é se é possível ter um relacionamento longo com o narcisista. É possível, sim, mas é muito diferente ter um relacionamento longo do que ter um relacionamento feliz. Fernando, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima, então. Hein? Até a próxima. Voltamos com você, Fábio Mello.